O lucro presumido é um regime tributário para empresas que faturam aí até 78 milhões por ano. Surgiu lá em 1943, no então finado presidente Getúlio Vargas. Então, se você quer saber um pouco mais, fica aí que depois da vinheta trazemos novidades. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Estamos aqui para falar sobre lucro presumido. Um assunto bem bacana, muito denso, porém tentamos resumir o máximo possível para você. Mas vamos lá, quando que surgiu o lucro presumido, Bruno? 1943. Ah, tá prendado, menino. Lá na Lei Decreto, na verdade hoje são leis complementares, né? Mas na época lá, ainda muito antigo, o presidente então Getúlio Vargas, né? Na época o Decreto-Lei 5.844 de 1943, tá? Lá ele traz vários, tanto que a gente vai deixar o link aqui na descrição, tá? Desse Decreto-Lei. Lá ele traz vários pontos tributaristas, né? O Brasil começou a se movimentar de fato em 1770, né? Foram os primeiros movimentos tributários e então, com o passar do tempo, vem tendo várias e várias atualizações. Em 1943 surge o lucro presumido. E o Até então era tudo juros, lucro real. Lucro real. Era tudo lucro. Não era o nome lucro real, né? Mas era o movimento que tem o lucro real. Tanto que uma curiosidade interessante, em 2022 vai ser o centenário, né, da tributação sobre a renda, né, o famoso imposto de renda. Né, Leão. Exato. Aniversário do Leão. Exatamente. Tipo assim, as primeiras tributações, os primeiros movimentos tributários sobre a renda, né, pelas pesquisas que eu fiz, não traz assim especificamente imposto de renda, né, mas traz movimentos tributários sobre a renda. Foi em 1922. Pulando isso, continuando aqui, então, lá nesse Decreto-Lei de 5.544, de 1943, traz o lucro presumido. O lucro presumido nada mais é que a presunção sobre o lucro, ou seja, a forma de você ser tributado é sobre a presunção do lucro. O lucro real já diz, né? É sobre o lucro ali de fato que acontece. O Simples Nacional é outra história que nós já vimos também, está no card aqui em cima. Porém, quais são esses tributos, Brunão, que estão no lucro presumido? Beleza, Gabriel. A gente separou aqui quais são os impostos, né? Como você mesmo falou, né? O governo ele imagina que determinado setor vai lucrar percentual sobre o faturamento. Exato. Com base nesse percentual, ele aplica ali esses 5 impostos. Alíquotas de impostos. Exato. Então Exatamente. aqui tem o primeiro, o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, Exato. a contribuição para o PIS, né? O PIS é para financiar basicamente financiar o seguro-desemprego. Exatamente. O terceiro aqui, CONFINS, que está relacionado à parte de seguro, previdência social. Exatamente. Também. Não é o aeroporto, tá, gente? Porque tem um aeroporto de Confins, esse aqui é Confins. CONFINS. Exato. Beleza. E o ISS ou o ICMS, ISS Imposto sobre Serviço, que esse é um recurso que vai para um município. Exato. Imposto sobre Serviço. E o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, né, que é destinado ao Estado. Exatamente. Diferente do Simples Nacional, né, que você paga uma única guia com todos os impostos, no lucro presumido você vai pagar uma guia para cada imposto, né? Ou seja, lá o IRPJ você vai pagar uma guia, contribuição social, o PIS, o COFINS, o ISS, e se você for serviço e comércio ao mesmo tempo, você ainda vai pagar uma sexta guia, que é o ICMS, né? Se for só comércio, paga só o ICMS, se for serviço, só ISS. Mas se for os dois, você paga uma guia para cada. E são guias que, assim, com datas diferentes, não é? Dia 20, cara, outra é dia 25, gera outra uma trimestral. bagunça, uma confusão. Para te ajudar, o governo fez o seguinte, vamos fazer o seguinte, deixa 3 impostos sobre o faturamento apenas e os outros impostos sobre o lucro presumido. Então, todo mês, como é que funciona a presunção do lucro? A presunção do lucro ela é trimestral, né? Lembrando que o trimestre, o governo também define o que é um trimestre. Então, se você está em outubro, não vai ser só falar, vou pegar então outubro, setembro e julho. Não, o governo ele estipula. O trimestre ele é janeiro, fevereiro e março, é um trimestre. Ah, mas eu abri minha empresa em março. Não importa, então você vai pegar só o de março. Abri minha empresa em fevereiro, não importa, vai pegar só fevereiro e março. Ele não vai contar, tipo, abrir em fevereiro vai contar fevereiro, março e abril. Não.
os trimestres eles são separadinhos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece? Mês a mês, você já paga lá o PIS, COFINS e o ISS ou ICMS, né? Você vai pagar isso mês a mês sobre o seu faturamento bruto lá, total. E aí, no final desses 3 meses, o governo ele vai presumir o seu lucro de acordo com a sua atividade, tá? E aí, depois que ele presume o seu lucro, aí vai entrar o IRPJ ou CSLL. Mas antes da gente chegar lá, nós separamos aqui quem pode ser do lucro presumido. Quem pode ser, Bruno, do lucro presumido? A maioria das empresas, todas, né? Quase todas. Quase. Quase todas. Algumas ressalvas. Por exemplo, faturamento máximo de 78 milhões por ano, Sim. como eu já falei lá no começo. E um outro detalhe muito importante são as atividades. Por exemplo, bancos não podem, corretoras de valores, caixas econômicas federais não podem, corretoras de valores imobiliários, enfim, várias empresas desse tipo aí. Depois a gente pode deixar também na descrição do vídeo aqui certinho quais empresas não podem optar pelo lucro presumido. Mas assim, 90% das microempresas e empresas de pequeno porte, empresas médias aí podem sem nenhum problema, tá bom? E como que funciona então a questão da tributação em si, né? Quais são as alíquotas, Brunão? Basicamente tem 3. Quais são elas? As alíquotas, elas estão diretamente relacionadas à atividade da empresa. Isso. Então, por exemplo, a gente tem aqui do setor de serviços 32%, a base, que a gente chama base 32%. Para o setor de revenda de combustível, transporte de cargas, atividades imobiliárias, também hospitais, também, eles são tributados na base 8%, Isso. E as demais 16%. A lei, inclusive, a Lei Complementar 167, que fala sobre as empresas simples de crédito, ela criou a base 38%, Sim. que é específico para as empresas simples de crédito. Simples de crédito. A gente gravou um vídeo sobre isso, vamos deixar aqui, que são basicamente empresas que emprestam dinheiro a juros, né? Pequenas empresas. Né? Então, exatamente. Para essas empresas, na maioria são microempresas, não se tornarem lucro real, porque traria um custo muito elevado para a operação, então o governo criou a base 38, que aumenta, né, a mordida, Exato. mas torna viável esse tipo de operação, que é emprestar dinheiro através das empresas simples de crédito, lá na Lei Complementar 167. Então a gente tem 8%, revenda de combustível, hospital, 32% para serviço, 16% demais atividades e essa de 38% para as empresas simples de crédito. E um detalhe que vale muito a pena ressaltar aqui é exatamente o que você falou, é a base de cálculo. Ah, Gabriel, então eu que faço transporte de carga, eu que sou engenheiro, eu tenho que pagar 32% de imposto, eu tenho que pagar 8% de imposto, 38% de imposto? Não! Isso aqui não é o imposto que você vai pagar. Isso aqui você tem que ter muito em mente, tá? Isso é apenas a base de cálculo, tá, galera? Então, como é que funciona? Só repassando aqui, ó, o PIS, COFINS e o ISS ou ICMS, né, que são os impostos que você já paga mensalmente, só vou passar as alíquotas. O PIS é 0,65%, COFINS 3% e o ISS, ele depende da prefeitura, tá? E depende da atividade também. Ele vai de 2% a 5%. E o ICMS depende de cada produto e de cada estado, que daí é uma legislação gigante. Então esses aí são variáveis, tá bom? Porém, a alíquota base, né, para a base de cálculo, a alíquota é o percentual, né, que o Brunão falou aqui, de 8%, 32%, é para definir a base de cálculo do IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Respectivamente, suas alíquotas são 15% e 9%. Então, não é 32%. Na verdade, é 15% de 32% mais 9% de 32%. Esse é o valor do imposto real que você vai pagar. Após isso, você soma o que já foi calculado de PIS, COFINS, ISS ou ICMS, e aí você vai chegar numa tributação aproximada de 16,33% no lucro presumido. É difícil. Mas é isso aqui mesmo. Explicar, Enfim, então você que está no lucro presumido, entenda. Os 32%, ou 38%, ou 16%, ou 8%, não é o valor final de imposto que você vai pagar. É a base de cálculo para o imposto. Né? Então, tem só para ilustrar melhor. Digamos que a gente, no trimestre,
fature 100 mil reais. Uma empresa de serviço, né, como a gente falou aqui, serviço é base 32. Então, o governo vai supor que você teve um lucro de 32 mil reais. Exato. Com base nesses 32 mil reais... Aplica-se o IRPJ e a contribuição social. Exatamente. Ou seja, sobre os 100 mil reais do trimestre, né, vamos arredondar valores. Vamos colocar 50 mil cada mês. Ou seja, 150 mil no trimestre. Então, 50 mil em janeiro... Você pagou lá PIS, COFINS e ISS, um exemplo, lá em janeiro. Em fevereiro, mais 50 mil PIS, COFINS e ISS em fevereiro. Em março, PIS, COFINS e ISS em março. Ok, esses impostos já estão pagos, ok? Agora, você não pagou imposto de renda e contribuição social sobre esses 3 meses ainda. Mas você faturou 150 mil cada mês. Você faturou 50 mil cada mês e deu um total de 150 mil. Então, agora aplica-se a alíquota de 32% sobre os 150 mil. Eu até fiz o cálculo aqui para ficar mais fácil. Aplica-se 32% sobre os 150 mil, que dá 48 mil. Eu vou pagar 48 mil de imposto. Calma, não. É só a presunção base do de lucro. cálculo. Isso. O governo entendeu que, nesses 3 meses faturando 150 mil, 48 mil foi lucro. Mas tem empresa que, trabalha no prejuízo. Tem como abater? Aí é outra história. Enfim, o governo, você faturou lá 150 mil, o governo vai trabalhar a hipótese que, beleza, você é um engenheiro, Brunão é engenheiro, então a empresa dele de engenharia vai ter um lucro de 32%, que dá os 48 mil. Sobre esses 48 mil, que você já pagou lá o PIS, COFINS e ISS, vai aplicar-se 15% de imposto de renda à pessoa jurídica, que dá 7.200 aproximadamente, mais 9% de contribuição social para o lucro líquido, que dá aproximadamente 4.320. Ou seja, se você pegar os 150 mil e aplicar a alíquota de 16,33%, você vai chegar exatamente nesses valores aqui menores. Obviamente que vai ter uma variação ou outra, mas para vocês entenderem, não é 32%, é 15% de 32% e 9% de 32%. Vocês entendem? Eu não consigo me concentrar. Porque eu tenho que falar exatamente isso, mas não dá. Mas enfim, entenderam? Fácil, complicado, entendeu, Bruno? Entendi. Cara, não tem muito segredo, assim. De fato, o lucro presumido, ele veio para simplificar, né, entre aspas, aí, lá em 1943, porque naquela época era bem mais complicado do que isso. Ele simplificou em muitos dos casos, porém, ainda hoje ele é um pouquinho mais trabalhoso, né, do que o Simples Nacional. Eu até usaria a palavra complexo, mas o Simples também ele é bem complexo. Então, por isso que lá na introdução eu falo ainda, né, o lucro presumido é um tipo tributário, regime tributário paralelo ao Simples Nacional. Muitas empresas optam em sair do Simples e ir para o lucro presumido, porque justamente pelo fato desse cálculo do imposto ser tantos por cento de tantos por cento, ele acaba deixando algumas brechas para que você tenha alguns benefícios a mais. Né? Muitas empresas do Simples Nacional, que está no anexo 5, paga 15,5% de imposto. Tem o caso do Fator R, que ajuda a reduzir o imposto. Porém, a depender do seu faturamento, não fica tão viável. Acaba que você vai pagar mais no Simples Nacional do que no lucro presumido. E no Simples, existem as faixas de faturamento. Exato. Que pode sair de 15% até 23%, 24%. Exato. Que no lucro presumido, independente de faturamento, tu vai pagar ali 16,33%. Exato, aproximadamente. Exato. Então, assim, há casos e casos, tá? Então... Também, só para deixar claro para a audiência, existe também umas discussões, por exemplo, de empresas, de clínicas médicas, sim, né? Sim. Que elas, em tese, são tributadas na base 32, como Exato. a gente falou. Mas hospital, como ele é assim, como é uma instituição que traz algum benefício para a sociedade, então foi colocado na base 8, então ele tem uma tributação menor. Então, existe uma brecha legal que as clínicas elas fazem reformas, né, de acordo com que a legislação pede, Anvisa, enfim, para deixar elas similares a um hospital-dia, por exemplo, que Exato. Poderia ser tributado na base 8. Então, existem essas pequenas brechas, né? Jeitinhos brasileiros aí para ter menos mordida aí do leão. Exato. E aí muita gente me pergunta, Gabriel, qual que é o melhor regime tributário para uma empresa? Eu que estou abrindo agora.
lucro presumido ou simples nacional? Eu falo, brother, depende. Tudo depende, né? Então, assim, o fato mesmo é tu procurar um contador, procurar a Facilite, né? A nossa equipe de contadores aí, contadores que trabalham aqui conosco. Cara, procura, e aí tem que estudar, tem que ser feito um estudo de caso da tua empresa, porque pode ser que o lucro presumido pague menos. Faz sentido, mesmo dando mais trabalho. Exato, mesmo sendo mais trabalhoso, mas ainda assim, em muitos casos, dá um ganho mais, né? Porém, já teve casos também que eu peguei, inclusive uma consultoria mês passado, de que a empresa, eles pagaram assim, tipo, uns 6 mil de impostos por mês e eu calculei, somando Simples Nacional, Fator R, contabilidade, entre outros custos, ele iria reduzir a carga tributária em 40%. Ou seja, desses 6 mil ele ia pagar tipo R$ 3.500 por mês e ainda assim, tipo, ele ia estar no lucro, cara. Então, tem que ser muito analisado. E já teve casos contrários também, né? De ser um regime tributário mais trabalhoso, porém, devido às brechas, economizar tributariamente. Então, tem que ser feito um estudo de caso mesmo, assim, não dá para afirmar esse é melhor ou esse é pior. É tudo um estudo de caso. Então, se você que está abrindo empresa, você que já tem empresa, está na dúvida de qual regime decidir, fico no simples, vou para o lucro presumido, vou para o lucro real, e aí? Tudo depende. Tudo é uma questão de análise, tá? Se você tem essa dúvida, quer conhecer, quer tirar essa dúvida, precisa de uma consultoria, cara, chama a gente aqui embaixo, pode chamar nos comentários, fala comigo, pelo amor de Deus! Ou então entra lá no nosso site, preenche lá a nossa LP, que logo um dos nossos especialistas irão entrar em contato, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar esse conteúdo aí, muito importante com muita gente, tá bom? Siga-nos nas redes sociais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Não é só você pegar assim, estamos em outubro, então vou calcular outubro, setembro e agosto. Não. Mas o pior que é. Não, é isso mesmo. Quais são elas? 8, 16, 32. Tá, beleza.